Fala galera do YouTube, tudo bem? Vamos lá então para a nossa segunda aula. Se você ainda não acompanhou a primeira aula, como baixar e instalar o Power BI Desktop, eu vou deixar aqui em cima em algum lugar no card interativo para que você possa então acessar essa aula, baixar e instalar de forma gratuita para você poder testar então esse software que está aí para o CESP-DPEM 2020, beleza? Nessa primeira aula então a gente viu lá a parte de instalação, baixar e instalar. Eu comentei com vocês algumas situações e hoje, então, eu vou trabalhar com vocês dentro do Power BI Desktop, ok? Já vou, então, direto aqui para a gente criar uma situação prática de como pode aparecer na tua prova de concurso. Desde já, se tu vai comigo até o final, eu tenho certeza que tu vai, porque isso vai aparecer na tua prova. Uma questão vai fazer muita diferença nessa tua prova. Já dá um like nesse vídeo, já se inscreve no canal aí para participar, então, de todos os vídeos gratuitos que eu tenho feito no YouTube aí para informática de concursos públicos, ok? Vamos lá, então, e eu vou começar com vocês aqui um processo chamado de ETL, que é do Business Intelligence. ETL seria extrair, transformar e carregar, loading, ou ler, né? Extrair, transformar e leitura, tá? O primeiro passo, então, quando a gente finalizou lá a aula 1, a gente parou justamente nessa tela onde eu disse para vocês fecharem, então, essa tela. E agora a gente entra diretamente aqui no software do Power BI. E aí, a primeira situação que a gente vai trabalhar aqui é justamente a ideia de obter dados. Olha só. Qual é a ideia do Power BI em relação ao Excel? O Excel, ele tem uma dificuldade de tratar muitas linhas e muitas colunas, ou seja, muitos dados dentro da mesma planilha. E aí o Power BI, então, veio para resolver essa situação. Lá trava muito no Excel, o pessoal reclama que quando trabalha com muitos gráficos, muitos dados, acaba travando, e no Power BI isso não acontece. O Power BI, então, ele foi planejado justamente para eu poder obter dados de várias fontes e de vários programas, de vários arquivos. Lembrando que quando eu faço essa obtenção de dados, eu trago esses dados, por isso extrair, eu extraio esses dados lá da origem, lá do Excel, e aí eu trabalho com esses dados dentro do Power BI. Eu não vou mexer na origem, fica ligado nessa situação, eu não mexo na origem, eu vou mexer diretamente aqui no destino, dentro do Power BI. A ideia do transformar os dados, que seria o T do ETL, a gente vai ver com o Power Query. Então vamos começar aqui com obter os dados. Eu tenho várias fontes de obtenção de dados, e eu vou obter um dado aqui do Excel, certo? Eu vou sair aqui da tela para a gente poder trabalhar com a tela cheia. Então eu tenho aqui dois arquivos que eu vou deixar disponível, inclusive para vocês aqui embaixo, na descrição desse vídeo, que é o vendas e o vendedores. Vou abrir aqui o vendas.xlsx. Abrir, automaticamente ele já vai trazer esses dados para dentro da situação do Power BI. E olha o que eu tenho aqui nessa tela. Trouxe para mim o arquivo XLSX, que seria a pasta de trabalho do Excel, e a planilha Vendas Produtos. Eu vou selecionar então a planilha Vendas Produtos. Trouxe para mim todas as informações. Vocês conseguem perceber que esse dado aqui, ó, de data, ele está numa notação que não é do nosso país? Então, por isso que eu vou fazer a operação de transformação de dados. Eu poderia carregar esses dados para dentro do Power BI e depois fazer a transformação. Mas, para não ter retrabalho, eu vou diretamente clicar aqui em transformar os dados. Ele já vai levar, então, as informações de transformação aqui para dentro do Power Query. Olha lá, ó. O Power Query seria aqui, então, para vocês entenderem, o Power Query ele é um dos módulos do Power BI. Então, o Power Query ele está dentro do Power BI e ele serve justamente para transformar os dados. Então, eu vou aqui adicionar colunas, transformar os dados, né? A gente vai ver aqui, então, um pouquinho dessa situação. Vamos lá. Código de produto está em texto. Como é que tu sabe, Fábio? Clica aqui em cima, ó, do tipo de dado. E aí eu parto do princípio que tu já tens um pouco de conhecimento de tipo de dado lá do Excel. Ó, número decimal, número inteiro, percentual, data, hora, texto, ele está como texto. Ok, vou deixar ele como texto mesmo, que é o padrão para a gente poder trabalhar com esse tipo de dado. Produto também, tipo texto. Quantidade, olha que legal, quantidade está como número inteiro, perfeito. Depois a gente vai ver que a gente vai fazer uma operação com esse número inteiro. Eu vou pegar essa quantidade e vou multiplicar pelo valor unitário, ó. Pego a quantidade, multiplico pelo valor unitário, eu vou ter o meu faturamento. Isso a gente vai ver um pouco mais para frente. A data está como somente texto, e é ela que eu preciso tratar. Então, eu vou clicar aqui e vou usando a localidade. Porque se eu simplesmente colocar data, olha o que vai acontecer.
Vou substituir as datas atuais. E o que aconteceu aqui? Deu erro. Por quê? Porque ele estava como texto e não como data. Eu preciso, então, dizer para o Power BI que essa é uma data de notação em inglês Estados Unidos, ok? Na lateral direita aqui eu tenho as etapas que eu fui aplicando nas minhas transformações. E aí eu quero que você fique atento, porque aqui no Power Query eu não vou ter a operação de Ctrl Z. Olha o que eu vou fazer para desfazer essa ação. Todas as etapas, desde o momento que eu inseri essa planilha aqui na transformação, elas ficaram listadas aqui. Então aqui ó, eu venho e tiro o tipo alterado. Aí já vai automaticamente mexer aqui nesse erro, que seria a ideia do desfazer. Beleza? Ok. Então continuando aqui, a gente vai tratar esse tipo de data de uma outra forma. Eu vou clicar aqui e vou usando a localidade. Por quê? Porque ele já está numa data de notação de um outro país. Eu só preciso dizer o seguinte, ó. Que tipo de data é essa? Essa daqui é uma data em inglês. Vamos lá, uma data em inglês dos Estados Unidos, certo? Então, vamos procurar aqui o nosso inglês dos Estados Unidos. Pronto, tá aqui. Tá? Inclusive, ele já trouxe aqui um exemplo e eu vou dar um OK. Automaticamente, o Power BI entende que essa data é em inglês, só que o meu software está em português. Então, ele vai deixar essa data na anotação do Brasil. Perfeito? Já está ali, ó, 30 de junho, 14 de setembro. Beleza, filial eu deixo em tipo texto. Ó, aqui ele está como? Não está como tipo texto, né? Ele está como texto em número decimal. Vamos colocar tudo texto. Certo. Valor unitário. Valor unitário eu vou trabalhar em número decimal. Vocês vão entender um pouquinho mais para frente aí quando eu tratar esse dado dentro do Power BI. Aqui eu só estou transformando os tipos de dado. Lá dentro do Power BI eu vou transformar os valores. Eu vou colocar o cifrão aqui na frente. E eu tenho aqui, por fim, então, o código do vendedor. Beleza? Perfeito, então. E aí eu trabalhei aqui com vocês com essa parte inicial da transformação de dados. Ao final, eu vou lá em cima no botãozinho, ó, fechar e aplicar. Fechar e aplicar, ele vai levar os dados do Power Query, agora sim para dentro do Power BI. Agora a gente vai trabalhar aí com toda a interatividade do Power BI, certo? Ele já trouxe para mim na lateral direita aqui, ó, qual é o nome da tabela e os campos da tabela. Cuidado, hein? Na tua prova pode aparecer esses botõezinhos aqui, ó. Quais são os 3 módulos aqui do Power BI Desktop? Eu tenho o módulo de relatórios, eu tenho o módulo de dados, que agora sim vai carregar para mim, que são os dados dessa tabelinha que a gente estava transformando, e depois eu tenho os dados de de relação aqui, onde eu vou criar um modelo de relacionamento com os vendedores, depois a gente vai ver isso aí, ok? Vim aqui nos dados então, e perfeito. Tá aqui, código de produto, produto, quantidade, data, filial, valor unitário e vendedor. Beleza, Fábio, tu falou que tu ia pegar esse valor unitário e tu ia multiplicar pela quantidade para criar aqui uma próxima coluna chamada de faturamento. Beleza, é isso que eu vou fazer com vocês mesmo. Eu vou vir aqui em cima, ó, num botãozinho conhecido como nova coluna. Vou clicar aqui em nova coluna, ele vai abrir uma nova coluna exatamente à direita e eu vou dar um nome para essa coluna. O nome dessa coluna vai ser faturamento. Beleza? Vou sair da tela para ficar mais fácil para vocês. E aí, olha que legal. O que eu preciso aqui nesse faturamento? Eu preciso pegar a quantidade, digitei, escolhi, e vou multiplicar essa quantidade pelo valor unitário. Percebam que eu tentei clicar na coluna e não foi. Então, o que vai acontecer? Eu vou... Aqui sim, dentro do Power BI eu posso dar um Ctrl Z, inclusive ele disse assim, ó, a sintaxe D está incorreta para DAX. O que é DAX? Já anota aí, é uma linguagem de programação do Power BI. Tá? Lá dentro do Power Query é chamada de linguagem M, aqui é chamada de linguagem DAX. Eu poderia muito bem apagar essa coluna, mas eu posso digitar aqui, ó, eu quero pegar a quantidade e multiplicar pelo valor unitário. Aí, perfeito. Perceberam que eu tentei clicar nas colunas e ele não foi, deu um erro? Por quê? Porque é assim que funciona dentro do Power BI. E percebam que eu tenho aqui uma ideia onde eu não vou trabalhar com uma fórmula por linha. Olha só, eu fiz o quê? Eu peguei todos os dados da coluna valor unitário e multipliquei pelos dados de quantidade. E aí, o que aconteceu? Gerou para mim, então, um faturamento. Faturamento da linha 1, faturamento da linha 2, faturamento da linha 3.
beleza? Lembra que a gente tratou esse valor unitário aqui como número decimal? Agora sim, eu venho aqui e mexo nele do formato moeda, dentro do Power BI. Ó, tô dentro do Power BI e não do Power Query. Do Power Query eu vou dizer qual é o tipo de dado. Então, o dado bruto, ele vai entrar como? Ele vai entrar como número decimal. Depois eu venho aqui e digo que ele é formato moeda. E mudo aqui para 2 casas decimais, ele já vai entender então que é uma moeda de 2 casas decimais. Vai olhar para o local onde eu fiz a instalação do meu software Brasil e ele já colocou ali em reais. A mesma coisa eu vou fazer aqui em faturamento. Então, eu venho aqui em formato, digo que é moeda e coloco 2 casas decimais. Ele já trata, então, esse faturamento com 2 casas decimais. Perfeito? Beleza. Eu tratei essa data. E aí, no momento futuro, a gente vai ver aí, numa próxima aula, no próximo vídeo, como é que eu vou criar os relatórios. E os relatórios eu posso criar, por exemplo, por mês, dia e ano. Então, eu quero extrair dessa data aqui, quero criar uma nova coluna, mês, e uma nova coluna, ano, para depois poder trabalhar com elas. Eu não consigo trabalhar com essa ideia aqui dentro do Power BI, porque no Power BI eu vou trabalhar com os dados que já foram transformados. Então, eu preciso transformar esses dados. Antes de transformar, eu vou clicar lá em cima, ó, na setinha do salvar. E aí eu quero trazer mais uma informação importante para vocês aqui, ó. Eu quero trazer para vocês a extensão de arquivos do Power BI. Anota aí, PBIX. Então, PBIX é a extensão de arquivos do Power BI. E aí eu vou colocar aqui, aula Power BI, YouTube. Beleza, salvei. Pronto, já está salvo, então, o meu projeto, ok? Tá, Fábio, então a gente precisa voltar para o Power Query, já que no Power BI eu não posso criar essa fórmula com mês e ano. Tem como eu transformar os dados mesmo depois de eu ter já trabalhado com eles aqui dentro do Power BI? Sim, existe essa possibilidade. Relembro, não vai mexer na origem, mexe apenas aqui. Então vamos lá, transformar dados. Ó, vou clicar em transformar dados, ele me remete para o Power Query novamente. Tá? Vou sair da tela aqui para vocês. Ele me remete para o Power Query novamente. E eu tenho aqui, ó, uma guia, adicionar coluna. Eu vou clicar em data e vou dizer o seguinte, eu quero, ó, a guia adicionar coluna, eu quero adicionar uma coluna que venha desta coluna e tenha como data mês, apenas o mês. Ó, olha que legal. Ele criou uma coluna relativa àquela data, coluna mês, com o número inteiro, perfeito, é o mês 6. E eu quero mais uma coluna aqui, data, quero então ano. Perfeito, ele criou mais uma coluna aqui, ano, ok? Fechado, eu vou lá então na guia página inicial e clico em fechar e aplicar, ele me remete novamente para dentro do Power BI, ok? Então eu fiz com vocês aqui uma operação que é a primeira operação que é feito dentro do Business Intelligence. Eu peguei um dado, eu extraí esse dado, eu transformei esse dado e eu carreguei esse dado para dentro do Power BI. No próximo vídeo, então, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz as relações entre as tabelas. E aí eu vou relacionar essa tabela vendas com a tabela vendedor e aí a gente vai entender como que a gente pode trabalhar com esse tipo de relação dentro do Power BI. Fechado? Lá eu vou criar medidas também para a gente partir para um próximo vídeo quando a gente trabalhar com os relatórios. Valeu? Um abraço, não esquece de dar um like, não esquece de se inscrever no canal aí. Tchau, tchau!